Graça e paz. Diga mais forte, graça e paz. Amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pode se assentar. Queridas, eu estou desde o momento que eu cheguei em Brasília, eu estou na conferência. E eu estive sentada ouvindo as palestras. E eu pedi ao coração do Pai que trouxesse para o meu coração algo especial para essa manhã. Eu falei, Deus, só o Senhor é que sabe aonde cada uma delas precisa ser livre. E aonde cada uma delas precisa ver ainda a conformação com o projeto que o Senhor tem para elas. O que há necessidade de modelar ainda na vida delas. O Senhor é aquele que sonda os corações, sabe a palavra que ainda não chegou à boca, sabe o pensamento que não chegou à mente. E desde ontem à noite, eu estou sentindo um peso muito grande no meu coração e eu quero começar compartilhando esse peso com você. O Senhor me mostrou que aqui no meio nosso, nesse lugar, tem mulheres que estão escutando todas essas palavras sobre marido, sobre lar, sobre filhos. Estão sozinhas. Elas não são casadas. Ou elas foram abandonadas. Ou tiveram casamentos que foram destruídos. E elas têm perguntado, e para mim, o que vai ser dito nesse lugar? E para mim, o que vai ser dito nesse lugar? E o Senhor vai te responder nessa manhã. O Senhor tem algo para a sua vida, querida. Algo muito especial. E eu quero começar ministrando para você um texto da palavra de Deus que está em Isaías capítulo 11, que fala do Espírito do Senhor. Versículo 1 e 2 de Isaías 11. Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus, é claro. E o versículo 2 diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Nós sabemos disso. Nós sabemos que lá no Jordão, a Trindade manifestou-se na terra. Nós sabemos que lá no Jordão, o Filho estava encarnado, visível, como homem, e o Pai no céu tem uma voz de trovão que diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele na hora do batismo, para que se cumpra a profecia de Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor virá sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar, para curar, para libertar e para tudo aquilo que nós sabemos. Então, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aqui nos fala o que é o Espírito do Senhor. É o Espírito de sabedoria e de entendimento. Diga sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. Diga conselho e fortaleza. E o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Diga conhecimento e temor do Senhor. Repita comigo as características do Espírito Santo. Diga, é o Espírito de sabedoria e de entendimento. É o Espírito de conselho e de fortaleza. E é o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você estava aqui no primeiro dia que eu ministrei rapidamente, eu disse a você que quando Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Imagina que Adão está aqui. Deus forma a humanidade e um dia ele abre o peito de Adão, tira uma parte, leva e transforma na mulher e da outra forma. Desde o primeiro dia, Deus está falando em Gênesis, desde o primeiro dia, está falando na criação. E quem estava aqui se lembra que eu disse que o homem, a figura paterna, colocada por Deus na família,
representa o Deus Pai. E a figura materna representa o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que a mulher, ela representa o Espírito Santo, ela tipifica esse lado de Deus, a imagem e semelhança de Deus no Espírito Santo. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós manifestamos Deus na terra, porque somos imagem e semelhança dele. O que é algo semelhante é algo parecido. E no que nós somos parecidos a Deus? Nós somos parecidos a Deus na manifestação do Espírito Santo, nas coisas que são espirituais. Nós somos uma manifestação de Deus na terra. E manifestamos a imagem e semelhança de Deus onde andamos, no que fazemos, independente de sermos casadas, solteiras, viúvas, separadas. Você é uma manifestação viva de Deus na terra. Em sua vida há uma luz. Se você já entregou a sua vida nas mãos desse Deus, a Bíblia diz, ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se vocês são filhas de Deus, vocês além de serem imagem e semelhança de Deus, porque no Gênesis, na criação, Deus escolheu isso, mas porque você foi reconciliada com Deus e habita dentro de você o selo da sua salvação, que é o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele habita em você. Você está incorporada pelo Espírito Santo. Todas nós estamos, independente da vida que temos como família. Aqui tem mulheres que experimentaram o abandono. Eu atendo mulheres, eu atendo pessoas. Mulheres que lutaram pelos seus casamentos, que choraram, que ajoelharam, que jejuaram, mas que foram repudiadas, que foram duramente repudiadas. Eu sei que aqui no meio delas tem muitas. Aqui tem mulheres que sonharam com o casamento, sonharam com o vestido de noivo, sonharam com o dia das bodas e nunca se casaram. Como o pastor Cláudio Duarte fala graciosamente, mas fala verdades, cada vez mais difícil constituir uma família, cada vez mais perversão sexual ao nosso redor, homens se realizando com homens, até com animais, e não constituem família. Ou mulheres que têm sustentado um casamento debaixo de duras penas. E como juiz eu vou te dizer algo aqui nesse lugar. Não aceite violência doméstica. Não aceite. A autoridade de um marido não é sobre você incondicionalmente. A autoridade de um marido, ela é limitativa aos preceitos de Deus. Deus não nos obriga a ficarmos debaixo de uma autoridade abusiva, nem que abusa sexualmente e nem que exerce violência ou abuso moral. Não há de Deus esse comando. Você se lembra que Herodes queria matar o menino era Jesus, e Deus dá uma palavra para José, em sonho. Um anjo fala para José, pega o menino e foge. Mas pastora, Deus manda fugir de uma autoridade? Manda. Quando a autoridade coloca em risco sua vida, sua dignidade, fuja dela. Davi estava debaixo da autoridade de Saul. Ele não se levanta contra o ungido do Senhor, ele não mata Saul, ele não toma o reino, ele não faz uma rebelião, mas ele foge, porque se fica, morre. Muitos casamentos estão vivendo dessa forma. Deus não obriga você a ficar debaixo de uma autoridade abusiva. Corra e vai procurar ajuda. Delegacia da Mulher está aí para isso. Se você tem pai, bote o seu pai na jogada. Se você não tem pai, chame o teu pastor e faz dar uma prensa nesse cara. E se esse cara não se consertar, bota ele atrás das grades, para ele saber que ele não toca na filha de um Deus Altíssimo.
E você pode orar também, clamando o juiz de Deus. Você sabe que há um Supremo Tribunal no universo. Eu já falei isso 3 vezes. Deus é o justo juiz. O Filho é o advogado. O Espírito Santo é a fiel testemunha. E esse tribunal é justo, perfeito. Satanás é o acusador, é a promotoria. E nesse tribunal, todos chegarão um dia, todos. Agora, quando você escuta falar, todos os caminhos levam a Deus, pastora, levam, todos os caminhos levam a Deus. Até o caminho do satanismo. Porque todos vão chegar diante desse tribunal e Deus está lá, como o supremo juiz. Agora tem um caminho que leva ao Pai. Só um. Aquele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você chegar diante de Deus como Deus, justo juiz, é uma coisa. Chegar diante dele como filha, porque ele é o seu pai, é outra coisa. Ai, se você chegar como filha, você vai ter diante desse tribunal toda a proteção. Você se lembra da história de Abigail? Abigail era casada com um homem mau. O nome dele era Nabal. Ele era filho de Belial. O que aconteceu com esse cara? Deus matou ele. Deus matou. Matou, e Abigail casa com Davi. E o homem mau, filho de Belial, cuidado, porque tem reizinho esperando viúva por aí, Deus te mata. Porque ele é o pai daquela que você está maltratando, é o que eu tenho dito. Não aceite nada que afronte a tua dignidade, a tua integridade física e integridade moral. Agora, tem mulheres que nunca se casaram e nunca vão se casar. Tem mulheres que abriram mão do casamento. Eu conheço algumas. Eu tenho uma cunhada que é missionária, tem 92 anos e decidiu não casar. Preferiu viver a vida no campo missionário. Tem mulheres nessa nação que escolheram não casar. Você conhece uma mulher de nome Valnice Milhomes? Você conhece uma mulher de nome Neuza Itioca? São grandes diante de Deus. Não é um marido que te faz grande diante de Deus. Não é. Não é um marido que te faz grande diante de Deus. Quando você pergunta para uma menina, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? Ah, eu vou estudar. E depois? Depois eu vou casar. E depois? Depois eu vou ter filhos. E depois? Ah, depois eu vou ser vó. E depois? Depois eu vou ficar bem velhinha. E depois? E depois? E depois? E depois você vai encontrar-se com Deus num lugar onde não se casam e nem se dão em casamento. E Ele tem que ser o principal na sua vida. Independente da alegria de ter uma família ou não. Da alegria de ter um filho ou não. A Bíblia nos dá exemplo de homens que perdem filhos e diz, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu já enterrei um filho. Você chora 3 dias. Fica inchada, dói o peito. Parece que arranca um pedaço seu. O tempo passa e vem a cura. O bálsamo que cura. O Espírito Santo de Deus é o Consolador e Ele nos consola. E Ele produz a cura. O meu marido, talvez você não saiba, o homem com quem eu me casei com 16 anos, que eu conheci aos 14, assim como a doutora Wilma e assim como Deve. Eu tenho um casamento que durou muito e dura ainda. Meu marido tem 77 anos, nosso casamento vai fazer 51 anos. E ele chegou na minha vida, eu tinha 14 anos. Eu estava à beira de um precipício. Eu estava num momento da minha vida que o diabo tinha feito todo o cenário e o ensaio da pior peça que alguém poderia viver. Uma menina sem lar, sem família, sem estrutura, que decidiu se tornar uma prostituta
E eu conheço esse homem. E esse homem é o meu resgatador, e ele me apresenta Jesus, e ele se casa comigo, e talvez você não saiba, desde 2002, de 2002, são 15 anos, desde 2002, o pastor Otto luta com um câncer. Ele sofreu uma cirurgia, depois voltou à enfermidade, ele sofreu sessão de radioterapia, depois voltou à enfermidade, e hoje ele faz um tratamento moderno, injeções no corpo, vai durar 2 anos, estamos na dispensação de Deus. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque quando ele foi diagnosticado com câncer, que foi retirada a enfermidade, e os médicos acreditaram que tinha resolvido o problema em 2002. Todo mundo sabe, aqui tem médicos. 5 anos é o tempo da luz acesa, a luz vermelha. E no final dos 5 anos houve uma recidiva. A enfermidade voltou a dar sinais. E você começa a ler tudo sobre o assunto. E você vai para a internet, você estuda tudo sobre câncer. E aí o índice de morte na recidiva é maior do que o índice de morte no câncer original, no primeiro momento. E eu entrei em choro diante de Deus. Eu moro numa casa que tem 2 andares, os quartos são no andar de cima. E eu descia para a sala, para ele não me ver, acordava madrugada na pontinha do pé. Descia para a sala, e naquela sala eu chorava, eu me deitava num tapete. E eu chorava diante de Deus, e eu chorava numa varanda que eu tenho. Minha casa fica num lugar alto, você vê a cidade lá embaixo. E eu chorava e eu dizia para Deus, eu não posso ficar sem o Otto. Eu não posso ficar sem o Otto. Eu falava, Deus, o Senhor conhece a minha história. Esse homem chegou na minha vida, eu só tinha 14 anos. E eu já estava, há 15 anos atrás, uma mulher madura, eu tenho 68 anos, eu já tinha 53. E eu dizia, Deus, eu não posso ficar sem o Otto, eu não posso ficar sem o Otto. Um dia Deus me visitou na madrugada com poder e Ele falou para mim assim, filha, você pode ficar sem ele sim, você só não pode ficar sem mim. Quantas mulheres enterraram seus maridos e sobreviveram? Nós temos uma irmã querida aqui que vem da África, ela vem de Uganda, um país da África. Eu estive em Luanda há 2 anos atrás. Muitas mulheres perderam seus maridos. Uma guerra civil que durou 40 anos, 30 anos, uma guerra civil. Quantas viúvas tem naquela terra? Quantos homens morreram naquela terra? E elas estão vivas. O Senhor falou comigo, você só não pode ficar sem mim. Ele é a fonte de tudo. Foi citado várias vezes aqui um texto da carta aos Efésios, que fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como a igreja ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, limpando-a e purificando-a pela palavra. Mas sabe como esse texto termina? O apóstolo Paulo diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo assim, eu não estou falando de casamento, eu estou falando de Jesus e da igreja. Ele está dando modelo, referência, ele está dando uma alegoria. Havendo casamento, seja mulher submissa ao seu marido. Não havendo casamento, essa mulher é a igreja e seja submissa ao seu Senhor. Ele é o seu marido. Ele é autoridade sobre a sua vida. A cabeça é o marido. A Bíblia diz, o corpo é a mulher. E aí eu não tenho marido, eu sou uma mula sem cabeça, pastora? Não, você não é, você tem um cabeça que chama Cristo, que está sobre a sua vida. Há um cabeça sobre a sua vida, que é o Senhor de toda a terra, e que te ama, e que cuida de você, e que não te deixa sozinha nunca.
e que vai ser o seu companheiro, porque há um espírito dentro de você que ele te deu, para te acompanhar em todo o tempo. Ele diz que nunca estaríamos sozinhas, nunca. Se você mora numa casa sozinha e pensa, meu Deus, como que eu vou usar o livro da Deve? Essa história da mesa posta, bonita, a experiência do lar, pois arrume para Jesus a sua mesa. Arrume para Jesus, acorde, bote a toalha mais bonita que você tem. E fala, Jesus, eu não estou sozinha, eu não tenho olhos para te ver, mas eu tenho um coração que acredita que o Senhor está comigo. Aliás, o Senhor nem dormiu, eu dormi, o Senhor ficou me cuidando. A Bíblia fala que não dorme aquele que guarda Israel. Não toscaneja e não dorme. Parece que a mulher não se completaria, não se completaria sem um casamento. Pois eu quero dizer para vocês, isso é um engano, é um engano. Você é uma mulher inteira, imagem e semelhança de Deus, cheia do Espírito Santo, pronta para resplandecer a glória de Deus, aonde você estiver, independente da sua vida matrimonial, da sua vida conjugal, independente. Eu quero te mostrar alguns exemplos bíblicos. Eu quero mostrar uma menina escrava. Uma menina escrava. Havia uma menina escrava que foi levada de Israel e que estava na casa de Naamã. Quem era Naamã? O grande general sírio. Era o maioral do exército da Síria. E aquele general era leproso. Era um homem de patentes, era um homem de vitórias, era um homem de títulos, era um homem poderosíssimo. E tinha uma menina na sua casa que era uma mera escrava, ainda escrava estrangeira. Anônima, quem é o nome? Qual é o nome? Quem é aquela menina? Não tem na Bíblia? Não tem. Não tem nome. Então o sobrenome que nós carregamos não vai fazer tanta diferença na nossa vida, se nem o nome dela aparece. Tem mulher que fala, eu não tenho um sobrenome, pastora, de um homem na minha vida. Você tem um nome que é sobre todo nome. O nome dele é Jesus. E ele está com você, e esse nome é seu. Você se lembra? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Você tem esse nome? Você tem. E aquela menina, anônima, ela fala do Deus que ela servia, numa terra estranha, numa condição adversa, tudo contrário, ela é escrava. Ela podia escutar, menina, cala a boca, porque quem é você para dar palpite a respeito da enfermidade de um general? Porque ela sabia da enfermidade general, porque ela estava dentro da casa. Porque ela escutava as conversas da sua senhora, porque ela via o choro, talvez, daquela senhora pela lepra do seu marido. Aquela menina era nada para a Síria, mas era tudo para Deus, era tudo para Deus. Aquela menina fala, olha, se o meu Senhor fosse a Israel, lá tem um Deus que cura. Querida, você às vezes precisa só abrir a boca para manifestar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você precisa abrir a boca, se permitir que o Espírito que está dentro de você fale pela sua boca. Igual fala na antiguidade pelos profetas e fala hoje pela boca de tanta gente. Mas pastora, eu coloquei todas as minhas fichas num casamento. Pois olha, eu vou te ensinar uma oração. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu não me caso com ninguém, não tenho o marido da minha cama, eu me alegro no Deus da minha salvação. Aquela menina podia dizer, ainda que não haja fruto na vide, o produto de oliveira minta. Eu seja escrava numa terra estrangeira, não tenha família. Eu me alegro e anuncio o Deus da minha salvação. Você tem no coração de Deus um projeto na terra que independe de qualquer pessoa. Independe de qualquer pessoa. Seus dons, seus talentos. O projeto de Deus para você é pessoal. É pessoal. Lógico que se você constituir uma família, Deus vai usar a família no projeto. Mas se você ficar só,
Tem outra história bíblica, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios. Eu já preguei tanto sobre Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Uma mulher que tinha 7 demônios. Como é a história da vida de uma mulher com 7 demônios? Encrenca pura. Encrenca pura. Mulher com um demônio fica estéril, fica maluca, é violenta, é debochada, é doente, é promíscua. Imagina uma mulher com 7 demônios, encrenca pura. E aí, pastor, e aí? Aí, no meio de uma caravana, a Bíblia fala em Lucas 8, que na caravana de Jesus, além dos 12, haviam muitas mulheres, e no meio delas cita Maria Madalena. No meio de uma caravana de muitos discípulos, 12 apóstolos e muitas outras mulheres, aquela mulher teve uma experiência ímpar com Jesus. Aquela mulher no dia da ressurreição, amanhã é domingo da ressurreição. Amanhã é comemorado o domingo da ressurreição. E amanhã pode ser a sua experiência especial com o Senhor. Maria Madalena foi ao sepulcro. Isso está narrado em João capítulo 20. Ela passou o fim de semana em agonia. A Bíblia fala que ela foi ao sepulcro, sendo ainda de madrugada, estava escuro. Por que a Bíblia conta que era madrugada e estava escuro? Por quê? Porque ela não aguentou esperar clarear o dia. Pela lei judaica, as mulheres não podiam andar no dia do Shabat, do descanso. Sexta-feira escurece, a mulher sumia da rua. Domingo, quando amanhecia, o dia que ela podia aparecer. E o dia não amanheceu, ainda está escuro, e Maria Madalena vai ao sepulcro, porque ela vai. Porque ela não aguentou esperar amanhecer o dia, porque ela quer ter um encontro com o Senhor, ela quer ter um encontro com o Senhor, ela quer ter um encontro com o Senhor. E ela vai ao sepulcro, e ela chega lá e encontra a pedra removida. O corpo não está lá, ela não entra, ela olha de fora. O corpo não está, ela sabe que não está porque era uma laje. E o corpo não estava lá. E ela corre no lugar onde estavam reunidos os discípulos. E ela fala para ele levar o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E os líderes correm até aquele lugar. Quando chegam lá, eles entra Pedro, João entra depois. Entra Pedro e vê evidências da ressurreição. Evidências, não são provas. Evidências são sinais muito, mas muito expressivos de um acontecimento. A prova são sinais concludentes. Não tenha dúvida, a prova não deixa dúvida. A prova vem para jogar luz na dúvida. Eles não viram prova da ressurreição. Prova da ressurreição era Jesus em pé, vivo. Eles viram evidências da ressurreição. Eles viram os lençóis enrolados, sem um corpo dentro. Eles viram o lenço que estivera sobre o rosto de Jesus, enrolado em outro lugar. Era muito claro que aquele cenário estava arrumado. Nenhum corpo sai de dentro daquela embalagem cheia de aloés, cheia de mirra. Sangue pisado. Viram uma goma, como um gesso. Ninguém sai de um gesso inteiro sem triturar o gesso. Aquilo era evidente. Evidente que foi uma forma milagrosa aquela saída. E eles vão embora. Maria Madalena está do lado de fora, esperando a autoridade dos homens maior que a das mulheres. As mulheres não eram nem contadas. E aí fica lá, esperando que eles saíssem. E quando eles saem, eles devem ter olhado para ela e dito, vamos embora, Maria, não tem mais nada para fazer aqui. Ele ressuscitou. Maria não foi embora. A Bíblia diz, nesse capítulo de João, que Maria estava chorando. Chorando. E eu digo que na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária, chorando. Chorando é tempo gerúndio do verbo, é uma ação em continuação. A gente usa errado, porque o gerúndio significa andando, andando é andando, tô indo é tô indo. É um passo atrás do outro. Às vezes a gente chama um filho para almoçar e fala, o almoço está na mesa, ele fala, tô indo, mas ele não tira o bumbum da cadeira. Ou mesmo nós. Alguém está nos esperando no carro já para sair, eu digo, estou indo, mas eu ainda estou terminando alguma coisa.
Mas quando a Bíblia fala, chorando é chorando mesmo, andando é andando mesmo. Indo é indo mesmo. E ela estava chorando, a Bíblia diz chorando. Mostrando um ato continuado, mas ela está chorando domingo ainda. Se ele foi crucificado na sexta, sim, está chorando desde domingo. E ela olha para dentro do sepulcro e agora ela pode entrar, porque já saíram Pedro, já saiu João. Quando ela entra dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos, sentados um à cabeceira, outro aos pés, do lugar onde Jesus estivera, do lugar onde o corpo estivera. E ela está chorando ainda, porque o anjo fala, mulher, por que choras? E ela responde, porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Espera aí. Pedro e João entraram? Entraram. Viram anjos? Não. Maria Madalena viu? Viu. Mas não entrou no mesmo lugar? Entrou. E por que ela viu e eles não viram? Porque havia no coração daquela mulher uma expectativa maior do que a deles. Havia uma busca maior do que a deles. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Maria Madalena não queria evidências da ressurreição. Maria Madalena queria ver Jesus. Jesus. Aí o anjo fala, por que choras? E ela fala, porque levaram o meu Senhor. Me diz onde vocês puseram. Nesta hora, Jesus aparece. Ela vira e ela vê Jesus. Mas não o reconhece, supõe que é o jardineiro. É um jardim onde ele foi enterrado. Supõe que é o jardineiro, como ela não reconhece? É simples. Ela está chorando há 3 dias. Uma mulher que chora 3 dias, fica inchada. Fica uma névoa na frente do olho. Ela não vê nada direito. As emoções dela são um turbilhão que impede ela de ver qualquer coisa. Ela não vê. E tem outro detalhe. A última visão que ela tem de Jesus, ele arrebentado, detonado, cheio de hematomas, todo cortado, sangrando, o olho desse tamanho. E ela vê ele normal diante dela, como uma pessoa íntegra. O rosto está limpo, não tem uma coroa de espinhos na cabeça, não tem sangue escorrendo no rosto. Por isso ela supõe ser o jardineiro. E ela fala, Senhor, se o Senhor o levou, me fala onde o Senhor o colocou. E aí ele olha para ela e fala, Maria. Quando ele fala o nome dela, quando ele a chama pelo nome, ela reconhece quem ele era. Ela escutou o nome dele 3 anos, ela andou na caravana dele 3 anos. Ela escutou ele falar o nome dela várias vezes. Quando você tem intimidade com a pessoa, no telefone, quando ela fala, alô, você sabe quem ela é. E aí ela faz uma atitude, certamente, se jogar aos pés dele. E ele diz para ela, não me detenhas. Eu ainda não subi, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Mas aí, diz para os meus irmãos que eu apareci. Presta atenção, eu estou te contando uma história de uma mulher que tinha 7 demônios. Certamente não tinha nenhum marido. Certamente não tinha nenhum filho. Certamente não tinha nenhuma história de tradição. Certamente não tinha preceitos, princípios para seguir, mas que um dia teve um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, começa a sua liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que eu quero dizer para você? Que os discípulos, Pedro e João, não viram anjos e nem viram Jesus antes dele subir para o Pai. Maria Madalena viu.
Quando ele diz para ela: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei. Como ainda não subi? Eu creio que o que está escrito na carta aos Hebreus, que ele entrou no Santo dos Santos com o sangue que compra povos de todas as raças, tribos e nações, aconteceu logo depois da ressurreição e antes dele aparecer 50 dias, 40 dias na terra. E eu creio que antes dele aparecer para aqueles homens na estrada de Emaús, aparecer para os 11 naquele lugar onde ele deu a grande comissão, antes dele falar qualquer coisa, ele apareceu para Maria Madalena. Sabe por quê? Porque ela queria esse encontro. O que você é? Você é imagem e semelhança de um Deus vivo e poderoso. A Devi usou uma bolsa, eu uso um anel. Isso aqui é um anel de ouro. Ele tem valor pela natureza dele. A natureza dele é ouro, ouro é metal precioso. Ele tem um fio de diamantes. A natureza dele é preciosa em qualquer lugar que ele estiver. Não depende de dedos para ele ser precioso. Ele pode estar num dedo velho e torto igual o meu, que eu tenho artrose. Ele pode estar num dedo novinho, bonitinho, igual o teu. Ele pode ser esquecido no lixo do banheiro, porque eu enxugo as mãos e jogo ele fora sem querer. Ele pode estar no lixo, porque alguém leva aquela lixeira e joga fora. Eu tinha valor no lixo de Aquidauana, aonde eu catava lixo para fazer comprinhas de algumas coisas da minha vida. O valor de Maria Madalena não estava no que ela vivenciou, estava no que ela se transformou quando ela entregou a vida dela para Jesus. Ela foi livre e modelada, ela foi livre dos demônios que a afligiam, ela foi livre das encrencas que viveu, ela foi livre do passado nefasto que ela teve, e ela começou a ser modelada pelo Senhor, de glória em glória, de experiência em experiência, de ensino em ensino, modelada para ser a primeira mensageira que anuncia a ressurreição. Eu quero te dizer que há um destino para a sua vida eterno. Você tem reino aqui na terra. Você tem um governo para implantar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mas eu também tenho a te dizer que não é determinante você ter algumas coisas que você não tem hoje aqui na terra, para implantar o reino na terra e para ter um reino eterno junto com o teu Pai. Eu quero te dizer, mulher, nessa manhã, que não importa o que nos aconteceu, não importa o que nos rodeou, não importa o que nos cercou, não importa os fracassos que tivemos. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma mulher chorando no telefone. Essa mulher casou com um homem que estava divorciado e ficou com ele 1 ano. E ele chegou ontem e falou para ela: eu vou embora, eu vou voltar para a minha primeira mulher. Eu não devia ter me separado dela. E ela ligou em desespero para mim, em choro. Parece que o mundo vai acabar. E eu respondi para ela: você pode perder tudo, você só não pode perder o Senhor. Você só não pode perder o Senhor. Um dia eu vou ministrar numa igreja e o pastor estava com um problema enorme. Uma mulher casada e o marido envolveu-se com um adolescente. A adolescente era amiga da filha deles. E aquele homem se envolve com um adolescente. E deixa a esposa por causa disso. Assim que a adolescente completou os 18 anos, largou a mulher e foi ver com a menina. E essa mulher queria se matar. O pastor liga: pastora, a mulher quer se matar. Já tomou remédio, já foi acudido, já teve que fazer lavagem no estômago. Agora o filho adolescente dela chegou aqui e contou que ela comprou uma corda. Para que uma mulher quer uma corda dentro de um apartamento? Não tem nada para amarrar. Essa mulher está pensando em se enforcar. Vai conversar com ela. Me ajuda, pastor. E eu fui. Pastor, eu posso falar do meu jeito? Pode. E eu cheguei para aquela mulher e falei: você entregou sua vida para Jesus já alguma vez na sua vida? Claro, pastor, eu sou crente há muitos anos.
E você acredita no Evangelho? Acredita que a Bíblia diz a verdade? Creio, pastora. Então, quando está escrito que ele comprou povos de todas as raças, tribos e nações, com o sangue dele, você está incluída? Ele comprou você? Sim, pastora. Então, ele te comprou, é isso? Sim, pastora. Então, se eu comprei esse sapato é meu. Sim, sim. Então, você é do Senhor. Sim, pastor, eu sou dele. E você está querendo morrer por causa de um caba safado? Que nem deu sangue por você, nem é o dono da sua vida? Ele pode muito bem ir embora e você sobreviver a isso. Você só não pode ficar sem o Senhor. O nosso foco, queridas, o nosso foco é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode manifestar a imagem e semelhança de Deus. Pelo Espírito de sabedoria e entendimento. A mulher sábia edifica a sua casa. Você fala, lá vem casamento de novo. Não! A mulher sábia edifica o seu relacionamento no local de trabalho. A mulher sábia edifica o seu relacionamento na igreja. A mulher sábia edifica o seu relacionamento consigo mesmo. A mulher sábia edifica o seu relacionamento com todos que a cercam. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Esse amar uns aos outros não é só amar um homem, não. É amar o parente, é amar o inimigo, é amar o que está caído, é fazer o papel do bom samaritano. Você se lembra de uma mulher que não tem a fé cristã evangélica? Não é conhecida pela fé cristã evangélica, mas sim pela fé cristã católica. E essa mulher impactou o mundo por uma ação de amar o semelhante. O nome dela é Madre Teresa de Calcutá. Quem não se lembra disso? Se ela pode fazer isso, por que você não pode? Porque você não pode ser a expressão viva do amor de Deus à tua volta. Pastora, eu não tive filhos do ventre. Deus nunca me deu marido, nunca me deu filho. Você pode ter filhos e filhas desta terra. Pessoas para cuidar. Filhos espirituais. Você pode adotar crianças também, se você quiser. Você não precisa ter o estigma da esterilidade na sua vida, não. Porque não casou e não gerou filhos. Você pode adotar filhos do outro lado do mundo. A Dev Titus, ou Dev Titus, tem o nome Titus. Um dia eu estava na internet, fazendo contato com um pastor de Atlanta, um amigo meu. E ele falou, pastor, eu tive um sonho tão estranho com a senhora. Eu sonhei, pastora, que a senhora estava pregando aqui em Atlanta, e eu fui visitá-la na igreja onde a senhora estava para convidá-la para pregar em outra igreja também de Atlanta. E quando eu cheguei para conversar com a senhora falou para mim, não vou agora pregar em uma nova igreja aqui em Atlanta, porque chegou a hora de edificar Titus. Edificar Titus. Ele falou, pastor, eu não entendi nada do sonho. Mas a senhora me disse, chegou a hora de edificar Titus. E eu achei que essa palavra podia dizer alguma coisa para a senhora. Você sabe aquele encadeamento de mensagens do Facebook, inbox? Sabe qual era a mensagem seguinte a dele? No minuto seguinte ao que ele escreveu aquela mensagem, estava lá um jovem africano, dizendo para mim, pastora Tânia, meu nome é Benjamin Titus, eu tenho acompanhado a senhora pela internet, e eu preciso muito de uma mãe, dá para a senhora ser uma mãe virtual na minha vida? Você pode ser um instrumento de Deus aonde você quiser, ser mãe de multidões. Você pode ser um instrumento poderoso de Deus, independente do seu estado civil. Não atrele ao estado civil o frutificar
Porque o maior fruto que você pode ter não é o fruto do ventre, é o fruto do Espírito. É o amor, é a paz, é a fé, é a alegria. Isso você pode manifestar onde você estiver. Mulheres que foram geradas no coração de Deus para terem a forma, o molde que Ele planejou. Mulheres, imagem e semelhança dEle, manifestando a glória dEle na terra, cheias do Espírito Santo de Deus. Você foi gerada no coração de Deus, querida, nesta geração, com um propósito especial. Quando mulheres se expõem por roupas que vão estimular a lascívia nos homens, quando mulheres se expõem em sites de relacionamentos promíscuos pela internet, você foi levantada para ser santa no meio dessa geração, para influenciar as pessoas que te rodeiam, para influenciar a sua casa, a sua família. Tem outra história. Raabe era uma prostituta. Raabe morava em cima da muralha de Jericó. Todo mundo que via Raabe receber clientes no seu prostíbulo particular sabia quem ela era. Raabe era uma prostituta. Raabe não tinha nenhum motivo de honra na sua vida. Não tinha marido também. E Raabe foi livre de morrer junto com toda a cidade de Jericó, porque ela acreditou num Deus que muda a história. Ela chega para Josué e fala: o teu Deus não era o meu Deus, não era o nosso. Agora, o que eu quero te falar de Raabe é que com o posicionamento dela, ela ganhou toda a família dela, não foi salva só Raabe. Pai, mãe, irmãos e agregados, porque pelo texto bíblico foi mais do que pai, mãe e irmãos. A tua conduta de resplandecer a glória de Deus vai influenciar a tua família de origem, vai influenciar os teus vizinhos. Quando você menos esperar, vai ter alguém falando para você: por favor, me dê um conselho. Eu vejo em você uma mulher sábia, me dê um conselho. O espírito de sabedoria e de entendimento está sobre você. Ou melhor, está dentro de você. A mulher sábia não edifica só a sua casa, casamento. Ela edifica tudo que a cerca. Ela edifica tudo que a rodeia. Também esse espírito, ele é de conselho e de fortaleza. Você é uma mulher forte. Você é forte, você passa por lutas. E você se levanta e parece que Deus te renova. Isso está inerente à nossa essência de sermos como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo de Deus criou os mundos pela palavra liberada pelo Pai, que era o Filho, pela vontade do Pai, mas o agir era do Espírito Santo. O Espírito Santo é criativo, é forte, é gerador de vida. Você é forte. Você é forte. E parece que quanto mais você passa por coisas, mais forte você fica. Eu costumo dizer que as experiências que Deus me deu viver, permitiu que eu vivesse, e tudo é com a permissão dele, você sabe disso. Talvez fossem requisitos para ser uma mulher doente, abatida, enferma. Ó céus, ó dor. Eu já perdi um filho, tem dor maior. Eu já tive câncer também, tem enfermidade pior. Eu já fui sequestrada, tem medo maior. Mas eu estou aqui. Linda, maravilhosa, maquiada, enfeitada, parecendo uma calopsita. Aos 68 anos, dizendo para você: vale a pena ser mulher e servir a um Deus todo-poderoso. Vale a pena. Pastora, a senhora não conhece a minha vida. A sua vida é de desafio, a minha vida é de pecado, pastora. Maria Madalena tinha 7 demônios, a vida era de pecado.
Raabe era uma prostituta, a vida era de pecado. Mas tem um marco que é o nosso encontro com Deus. Quando você se encontra com Ele, você é lavada e remida por esse sangue que te limpa, te purifica, te faz virgem de novo. Te faz uma nova criatura. Você se lembra a história de outra mulher? Jesus chega numa casa, e a casa de um fariseu, e entra uma mulher pecadora, e ela chora aos pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos. E aquele fariseu, aquele homem de nariz empinado, não conhecido como pecador, ele pensa, e ele critica Jesus em pensamento. Ele fala: se esse aí soubera quem ela é, se ele fosse profeta, ele saberia, não deixaria ela tocar nele. Aquele homem está dizendo: se ele soubesse quem é essa Zinha, se ele soubesse quem é essa Zinha, quem é essa perdida, ele não deixaria ela tocar nele. Ele não deixaria ela chegar perto. Perdidos não podem chegar perto dele. Se ele fosse profeta... Jesus responde para ele: olha, tinha 2 devedores. Um devia pouco e outro devia muito. Ambos foram perdoados. Quem você acha que deve ser mais grato? Quem devia muito? Jesus fala: pois é, ela devia muito. Ela tem muitos pecados. E foram perdoados. E ela está expressando a gratidão dela. Ela está expressando a gratidão dela. E ele diz: eu cheguei na sua casa, você não me beijou, você não lavou os meus pés. Se fosse dar um título para esse texto bíblico, se fosse a Bíblia escrita por mim, como diz o pastor Cláudio Duarte, sabe que título eu daria? Melhor ser uma prostituta arrependida do que um fariseu de nariz empinado. É o título que eu daria. O seu arrependimento é suficiente para te colocar no lugar de excelência diante de Deus. Você é livre para frutificar, para produzir o fruto do Espírito Santo na terra. Espírito de conselho e fortaleza, você é forte. Porque você é forte, você pode ser conselheira de muita gente. Sabe por que eu posso aconselhar pessoas que foram abusadas sexualmente? Porque eu fui e Deus me libertou. Você tem o espírito de conselho e de fortaleza. E tem o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Jeremias 9:23 está escrito assim: não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia e justiça e juízo na terra, e disso me agrado, diz o Senhor. Na verdade, a única coisa que nós precisamos é a melhor parte, é aquilo que Maria buscou. Se nós tivermos alguma coisa a mais, se for acrescentado alguma coisa a mais na nossa vida, é lucro. Mas se tivermos o Senhor na nossa vida, se podemos ter a certeza de que Ele está conosco, que Ele anda conosco, que Ele nos instrui, que Ele nos orienta, que o Espírito dEle nos consola, nos anima, nos levanta. Se nós pudermos ter a certeza de que nunca estamos sozinhas, se nós pudermos ter a certeza de que somos amadas por Ele incondicionalmente, a presença dEle é condicional à nossa escolha. E é aquilo que o pastor Cláudio disse ontem. Você fala: Jesus me aceita? É isso que tinha que ser dito, e não eu aceito Jesus. Mas Ele nos aceitou quando Ele morreu por nós. Quando Ele morreu por nós, Ele nos aceitou como éramos, do jeito que estávamos. Nada muda na nossa vida a respeito de nós mesmos, a não ser esse amor. Nada muda. É só esse amor que nos muda, que nos transforma. E o Espírito de Deus
quer usar a sua vida nesta geração. O espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de conhecimento. Ele quer usar a sua vida nesse tempo. Ele quer que você seja uma mulher frutífera. Você não é livre só para Satanás perder. Você não é modelada só para ter uma nova forma, mas para reinar, para fazer diferença na terra. Agora entenda bem, eu não estou falando que você não deva almejar uma família, almejar um casamento, porque Deus diz: não é bom que o homem viva só. Não é bom. Mas eu não acho que você tem que fazer disso. Ou melhor, eu creio que você não tem que fazer disso o objetivo número 1 da sua vida. O objetivo número 1 da sua vida é andar com o Deus Todo-Poderoso. Ele tem primazia na tua vida. Ele ocupa o primeiro lugar. Ele tem preferência. As primícias do teu coração têm que ser para esse Deus. Há uma unção sobre a minha vida a respeito de casamento. Eu sei que há. Muitas mulheres pelas quais eu orei, elas se casaram. Eu tenho um exemplo vivo aqui na minha frente. A Deise do Gidalto estava sentada ali, acho que já se levantou, ela testemunhou. O ano retrasado eu preguei numa igreja em que ela estava, e eu olhei para a filha dela, para Sara, e falei: Sara, antes que faça 1 ano do dia de hoje, pode anotar, antes que passe 1 ano, você vai estar casada. Ela não tinha nem namorado. Do nada eu recebo uma mensagem da Deise do Gidalto: hoje Sara está casando. Faz 1 ano que a senhora profetizou o casamento dela. Um dia eu cheguei na minha sala, no meu gabinete, tinha uma secretária, uma menina simples, humilde, uma menina que tinha um histórico familiar de origem muito triste. E eu olhei para aquela menina e eu fui tocada por Deus a profetizar um casamento para ela. E eu disse: Gleice, corre no meu gabinete, pega a minha agenda. E ela falou: pois não, pastora. Foi lá, pegou a minha agenda, voltou. Está aqui, pastora. Eu falei: escolhe uma data. Entre abril e maio do ano que vem. Era janeiro do ano, e eu mandei escolher entre abril e maio do ano seguinte. E ela falou: para que, pastora, a data? Eu falei: para o seu casamento. Ela falou: pastora, eu não tenho nem namorado. Eu falei: isso não é problema meu. O problema meu é a data, que eu quero estar aqui para celebrar o seu casamento. E a minha agenda é marcada 1 ano antes. Então vamos escolher a data do seu casamento. Ela brincou. Eu falei: você está brincando? Eu estou falando sério. E aí, mesmo sem muita fé, ela escolheu o dia 22 de abril, era um sábado. No dia 22 de abril, ela estava casando. Tem uma unção sobre a minha vida. Mas eu não quero que você tome isso como algo que você precisa para ser, como o pastor Cláudio disse ontem, feliz. Aliás, você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, Ele te faz feliz. É assim que funciona. Lembra, agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada a Ele que Ele agrada a você, em outras palavras. Então, porque há essa unção sobre a minha vida, mesmo depois de ter dito a você, não faça disso o primeiro motivo da sua existência. O primeiro motivo da sua existência é resplandecer a glória de um Deus que te formou para o louvor da glória dEle. Aonde você estiver, aonde você estiver, no lugar onde Ele te colocou, no lugar onde você está trabalhando, no meio da sua família de origem, no meio da sua cidade, no meio da sua nação. Você nasceu para resplandecer o louvor da glória de Deus. Para isso você nasceu. Talvez aquela menina de Naamã nem saiba que nós estamos aqui falando dela, porque ela está dormindo. Um dia ela será ressuscitada dentre os mortos, eu creio. E ela saberá que grande feito ela fez, que falamos dela ao longo das gerações. Um feito seu pode fazer Deus conhecido na terra através
das gerações. Diga, eu creio. Então eu quero fazer 2 orações aqui nesse lugar. 2. Eu quero fazer uma oração para todas as mulheres que até agora estavam achando que porque não tem uma família, porque não tem um marido, porque não tem um filho, estavam aí divagando sem ter um propósito na vida. Pois eu quero que o propósito de Deus para a sua vida venha ser conhecido por você e se cumpra o seu chamado nessa terra. Não importa nem a barriga da qual você nasceu, para você ter uma ideia. Tem mãe que pega filho e joga no lixo. Você não nasceu por causa de um ato sexual de um homem e de uma mulher. Você nasceu por louvor da glória de Deus, formada por um Deus todo-poderoso. Eu convido a virem aqui aquelas mulheres que estão sozinhas e que têm indagado no seu coração: Deus, sozinha, como eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito? Tudo que eu escutei aqui fala de um marido, de um filho. Eu quero que essas mulheres venham aqui à frente, porque Deus colocou no meu coração um peso pela vida de vocês desde ontem. Desde ontem Deus colocou um peso no meu coração. Desde ontem eu vi o rosto de vocês no telão. Quando um pregador falava alguma coisa que o câmera filmava vocês lá, eu vi o rosto de vocês. E eu falava: Deus, tuas filhas preciosas, tuas filhas geradas para o louvor da tua glória, tuas filhas que o Senhor olha por elas todos os dias, acorda com elas. Quando elas se levantam, o Senhor está junto com elas. Elas não estão sozinhas. Elas têm um companheiro, um amigo, um protetor. Elas nunca estão sozinhas. O Senhor sabe o sacrifício que você tem feito para manter-se íntegra. Ele sabe. Ele sabe. Ele reconhece e recebe como um sacrifício de louvor para Ele. Ele sabe disso. Ele sabe o quanto vocês têm pago um preço para ficarem sozinhas. Ele sabe disso. E Ele sabe a dor do abandono. O filho dele foi rejeitado numa cruz. Foi rejeitado numa cruz. Ele sabe a dor do abandono que muitas de vocês passaram. Ele sabe. E Ele está com vocês. E nessa tarde ou nessa manhã, fim de manhã, começo de tarde, Ele diz: filhas minhas, amadas do meu coração. Amadas do meu coração. Vocês não estão só. Vocês não estão só. Há um propósito no coração de Deus, através das suas vidas. Tem mulheres aqui que precisam começar a escrever as experiências que tem com o Senhor. Tem mulheres que têm que começar a gravar. Faz vídeo curtinho e bota no YouTube bem curtinho, falando das suas experiências de estar sozinha no mundo natural, mas no mundo espiritual estar acompanhada por um Deus que guarda, que cuida, que protege. Você está no esconderijo do Altíssimo, guarda isso. Você está no esconderijo do Altíssimo. Você tem um cabeça, esse cabeça chama Jesus Cristo, o Senhor. Há um cabeça sobre a sua vida. Há um guardião sobre a sua vida. Que te ama, que deu a vida numa cruz por você. Pai, eis aqui tuas filhas. Eis aqui tuas filhas, Pai. Mulheres talentosas, com talentos que o Senhor deu. Mulheres preciosas, Pai. Mulheres que, como esse anel, têm uma essência de valor em si mesmas, independente do que lhes tenha acontecido. Mulheres de muito valor. A vida delas vale mais do que o mundo inteiro. Olha para elas, Pai. Fala o coração delas nesta manhã. Ministra o coração delas pelo Teu Espírito. Aquele que vem ser o nosso companheiro.
que venha ser o nosso consolador. Abraça tuas filhas, Pai. Abraça tuas filhas com um abraço. Esse Espírito que está dentro de vocês é o Espírito Santo de Deus, que também diz: Abba, Pai. Vocês são filhas de um Deus poderoso, amadas por Ele, amadas por Ele. Pai, visita tuas filhas, Pai, tuas meninas, geradas no teu coração. O Senhor formou cada uma delas, são individuais, mas o Senhor as modelou e o Senhor as libertou para fazerem diferença no meio desta geração. Eu sei, Pai, que aqui tem mulher tão preciosa que poderia estar aqui na frente pregando a palavra. Eu sei que aqui tem mulher tão preciosa que tem dons de cuidado, que pode cuidar de multidões. Ah, Pai, faz frutificar. Abre, Senhor, os céus sobre a vida delas. Fala com ela em sonhos, Pai. Fala com ela em sonhos pelas profecias. Fala com elas, Pai. Ensina-as. Ensina-as o quanto são preciosas e formadas para viver temporariamente dentro de um corpo, mas eternamente com o Senhor, Pai. Que elas resplandeçam a Tua glória agora, enquanto estão aqui nesta terra. E que sejam, Pai, verdadeiramente sal e luz no meio desta geração, Pai. Levanta tuas filhas como mulheres sábias, sábias no local de trabalho, sábias no meio das famílias, sábias no meio da igreja. Levanta tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim. Eu falei que tem muitas mulheres que estão sozinhas, e eu chamei todas as que estão sozinhas. E eu falei que tem muitas que estão sozinhas, que decidiram ficar sozinhas. Outras já enterraram o seu marido e decidiram ficar sozinhas. Mas aqui no meio de vocês tem mulheres que sonham com um casamento. E só essas que eu quero que fiquem aqui na frente, porque eu vou orar por elas. As outras podem voltar para o seu lugar. Só aquelas que sonham com um casamento. Aquelas que desejam um esposo. Pai, em nome de Jesus. No poderoso nome do Teu Filho Jesus. Eu coloco diante do Teu trono de graça uma petição em favor das minhas irmãs. Eu sei, Pai, que o Senhor também sonha com um casamento para elas. Eu sei que o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra que não é bom que vivamos só. Eu sei que o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra um projeto de família. E aqui estão Tuas filhas. Aqui estão Tuas filhas. O desejo do coração delas está em linha com o Teu desejo, Pai. Está em linha com a Tua palavra, está em linha com o céu. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, profetizar sobre a vida dessas mulheres. Profetizar sobre a vida dessas mulheres. Que elas não ficarão sozinhas para sempre. Que existe e já existe sobre a face da terra o varão que o Senhor ainda não permitiu que elas conhecessem, mas que conhecerão, escolhendo dentre os filhos do Teu povo homens íntegros que irão respeitá-las, honrá-las, amá-las, dar as mãos para elas, para serem juntos uma só carne, Pai. A Tua palavra diz que é melhor serem dois do que um. Não diz que ser um não é valoroso, mas diz que é melhor serem dois. E o mesmo que o Senhor fez comigo, Pai, trazendo para a minha vida um homem de Deus, eu peço ao Senhor que faça na vida delas, Pai, em nome de Jesus. Na vida delas, Pai, em nome de
de Jesus. Em nome de Jesus, que a unção que há sobre a minha vida, venha sobre a vida delas, Pai. Venha sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?